Agora que nós já aprendemos a como clicar no botão aqui e ser apresentada a página correspondente, eu vou apresentar para vocês como personalizar os text box aqui dentro do meu formulário. Mas antes disso, eu preciso deixar claro que nós precisamos padronizar este preenchimento, principalmente nos textos onde possuem letras e números. Eu costumo padronizar sempre com letras maiúsculas. Por que isso? Porque isso facilita quando eu for aqui no campo de busca, pesquisar qualquer letra de forma maiúscula, essa procura dentro da minha base de dados. Isso por quê? Porque se eu começar a digitar letras maiúsculas e minúsculas, eu tenho talvez que fazer uma outra linguagem de programação mais complexa para que eu possa estar buscando. E outra forma que também me motiva a utilizar sempre letras maiúsculas nos campos de cadastro e também de preenchimento é que padroniza o sistema e fica uma coisa mais regular do que ter texto maiúsculo, minúsculo, enfim. Então, eu sempre vou utilizar letras maiúsculas. E como faremos isso? Nos próximos vídeos eu irei apresentar para vocês algumas funções. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês uma tabela chamada tabela ASC2. Aqui no Google, nós temos aqui, se a gente pesquisar tabela, por exemplo, tabela ASC2, você vai encontrar o ASCII, tá? Que o mais correto seria isso. Vários links na qual explica o que significa essa tabela. Mas de antemão, de posse dessa tabela aqui nesse site, TecTudo, eu tenho a tabela aqui pronta e tenho a definição mais coerente. Então, essa tabela, na verdade, é um código padrão americano para intercâmbio de informação. Ou seja, todo o sistema informatizado utiliza essa tabela porque os códigos, ou letras, números, acentos, sinais, ou qualquer coisa codificado, ele é representado por um código decimal. Então, descendo aqui na tabela, por exemplo, você vai ver que o A maiúsculo aqui, ou a letra A maiúscula, ela é representada pelo decimal 65. Já o A minúsculo, o caractere A minúsculo, é representado pelo código decimal 97. E isso é representado, e isso é decodificado dentro do nosso VBA. Então, como eu falei para vocês, este é um curso, lógico, do nível básico, e nós iremos estar avançando nesses assuntos porque são fundamentais para que nós possamos chegar no módulo avançado do nosso curso. Então, cada letra aqui, maiúsculo, minúsculo, cada acento aqui de mais e menos, é representado por um decimal. Como é que eu consigo enxergar isso dentro do VBA? Deixa eu voltar lá para o VBA e criar aqui, por exemplo, um módulo, para eu poder criar uma rotina e visualizar. Então, eu vou escrever aqui código, para poder a gente verificar, código decimal, é a nossa rotina. Vou criar aqui, por exemplo, uma variável chamada código, e vou deixar ela em branco para ser uma variante. Vejam bem, código vai ser igual ao quê? Eu tenho uma função chamada CHR, que é uma função que me traz que caractere é esse quando informado. Então, se eu colocar o 65, que eu já sei lá na minha tabela que é letra A maiúsculo, quando eu der um F8, eu vou encontrar aqui o A maiúsculo. Se eu der, por exemplo, aqui 97, que é meu A minúsculo, quando eu der um F8, ele vai trazer o A minúsculo. Por que eu estou aprendendo tabela ASCII agora? Porque nós iremos aplicar nas próximas videoaulas. E isso vai ser importante para que quando nós formos codificar que um texto ou um campo é somente número, ou que um campo é somente letra, enfim, para que a gente possa padronizar para o usuário digitar somente número e para o usuário digitar somente letras.